cumprimentar e agradecer à professora Silvina Pereira por ter-me convidado a participar neste colóquio de homenagem a Jorge Ferreira de Vasconcelos. Cumprimentá-la ainda por ser em grande parte o seu amor e o seu esforço que nos reunimos aqui, finalmente, para consagrar este autor, no fim do caso, cerca de 500 anos do seu nascimento incerto. E contudo, ao longo dos séculos, nomeadamente nos primeiros anos após o surgimento das suas obras, houve reedições, houve êxito, houve reconhecimento do seu valor. Contudo, a mão da Inquisição debateu-se sobre ele e depois o esquecimento, nos presos, acabaram por relegar Jorge Ferreira de Vasconcelos para o conhecimento de alguns poucos estudiosos. Finalmente, estamos aqui para poder apresentar mais aspectos e facetas da sua vida, da sua obra, dos seus ensinamentos, que são claramente atuais, perenes. E podemos dizer que Jorge Ferreira Vasconcelos é um mestre para os nossos dias, um cavaleiro na demanda do santo grau da verdade, do amor e da liberdade. O tema da minha comunicação assenta exatamente nestas três linhas de força muito presentes na obra de Jorge Ferreira de Vasconcelos, ainda que, frequentemente, pouco reconhecidas, na medida em que as pessoas que comentaram, em grande parte, se cingiram uma apreciação da sua erudição, seja dos autores clássicos, seja dos provérbios e adágios e ditos, que certamente enriqueceram o património da língua portuguesa, além de ter enaltecido a raça latina e a castelhana como denoto. É esta substância cultural, ideológica, espiritual que eu quero realçar nesta minha breve comunicação, que será feita de forma oral, já que curto espaço de tempo obrigar-me-á a tentar ser simultaneamente sucinto e inspirado para poder trazer algo novo do que senti, li, refleti, meditei e vi. Um dos aspectos que me parece mais importante afirmar, antes de mais, é a consciência de Jorge Ferreira de Vasconcelos de ser um letrado, de pertencer à seita do amor, de ser um cavaleiro andante, um cavaleiro esforçado, um ser na demanda do grau. Sintomaticamente será no Memorial das Proezas da segunda tábua redonda que nós encontramos mais os sinais subtis de que, para além do cristianismo normal, Jorge Ferreira de Vasconcelos prezava e apreciava certos aspectos mais, ou diramos, ia para níveis mais profundos da própria religiosidade, níveis mais universais, não só na citação dos autores gregos e clássicos. Lembramos que na oleografia Sócrates é mais citado que Jesus Cristo, ou que os autores da Bíblia pouco existem, ainda que saibamos a própria Inquisição coertou a utilização dos textos sagrados, à medida em que, por um lado, vinham no vulgar e, por outro lado, podiam ser
subterfúgios, disfarces ou formas mesmo abertas de crítica à Igreja. E ela está presente, esta atitude, frequentemente, daí que, além da linguagem libertária, além da sua capacidade de ser muito crítico de todos os valores e todos os estados sociais, sem dúvida alguma, que um certo tipo de erasmismo esteve presente em Jorge Ferreira de Vasconcelos. Muito importante constitucionalizarmos a época, a corte, o grupo de letrados que poderá ter constituído mesmo uma república de letras e em que serão encontrados homens como Dom João de Castro, Jorge Ferreira de Vasconcelos, Francisco Moraes, Jorge de Montemor, António Ferreira, Sá de Miranda, Diogo Teide, André de Rezende. Todos eles seres que tinham respirado as auras da liberdade antes da Inquisição derrotar e que, de certa forma, tentaram manter de uma forma ou de outra essa chama do conhecimento puro e da verdade. Uma das formas com que ela se manifesta é nestes diálogos a utilização de muitos argumentos antitéticos que permitem a confrontação de diversos prismas do mesmo tema ou mesmo assunto, podendo-se fazer, talvez até a ele próprio, a acusação que os escolásticos ou que os homens reunidos na reunião de Valladolid de 1527, ou ainda o próprio Santo Inácio de Loyola referiram em relação a Erasmo, e que mais tarde o próprio Lutero afirmou: Erasmo era um homem de não afirmações absolutas, um homem de contraste de opiniões, e isso abria ao ceticismo, e isso esfriava um certo tipo de devocionalidade. Jorge Ferreira de Vasconcelos, ao discutir profundamente toda esta problemática do seu tempo, fala com tanta multivisionalidade que claramente abre-nos o mais possível à verdade. Daí podemos dizer que os seus diálogos são maiêuticos, são socráticos, daí as suas citações, tanto de Sócrates e Platão, como ainda de Pitágoras, da seita pitagórica. E, de facto, incluiremos aqui então Jorge Ferreira de Vasconcelos na linha dos escultores da filosofia perene, da prisca teologia, da continuidade de uma corrente, de uma tradição. Nós vemos-la de forma discreta, mas aparece. Enunciada, sobretudo, com Marcelo Ficino e Pico de la Miranda, acompanhada desse grande elogio da dignidade humana que perpassa também por vezes na obra de Jorge Ferreira de Vasconcelos, até com alguns laivos de originalidade profunda, como sejam as duas referências em dois prólogos, num acrescento à criação divina do ser humano. Esta ousadia de Jorge Ferreira de Vasconcelos, creio que recebeu algum tipo de censura, de alteração de palavras, que estão introduzidas. E referem-se então elas à necessidade, ao desejo, à aspiração que o ser humano tivesse uma porta no coração, e que nessa porta se pudesse
ver transparentemente o interior do ser humano e também essa essência do amor e da divindade estivesse mais presente. Esta criatividade de Jorge Ferreira de Vasconcelos é claramente um atributo que podemos incluir no ensinamento espiritual. O ensinamento espiritual que percorre a obra de Jorge Ferreira de Vasconcelos, não só no sentido moral ou ético, de prudência, dos velhos séngulos, atestada por centenas e centenas de provérbios e refrões das mais diversas tendências, alguns deles certamente provenientes de Erasmo de Roterdão e das suas recolhas, além, claro, das fontes mais antigas, como Plutarco. Há, contudo, alguns momentos em que a escolha das palavras e as descrições mostram o conhecimento do espírito, da existência do espírito e da sua existência autónoma fora do mundo, e não de molde ou formas demasiado religiosas católicas. E este aspecto é importante porque vemos Jorge Ferreira de Vasconcelos fazer algum tipo de crítica a uma visão do purgatório que nessa época estava a ser bastante posta em causa, sobretudo pelo tráfico das indulgências que a Igreja se obrigara a fazer em termos de rentabilidade monetária e de controle das almas. Jorge Ferreira de Vasconcelos interfirma então, e aqui de novo também a censura entrou e cortou nas reimpressões a expressão em que há essa desvalorização do purgatório posterior à vida e que o purgatório é aqui já nesta terra que começa e que se faz. Há um aspecto importante que devemos enquadrar de novo em Jorge Ferreira de Vasconcelos, em certo contexto, e que é o da Europa renascentista em luta também contra a repressão, contra a censura. E dois aspectos importantes, certamente, que chegaram ao conhecimento de Jorge Ferreira de Vasconcelos e, de alguma forma, podem estar por trás de algumas cenas. Refiro-me às famosas Cartas dos Homens Obscuros, publicada anonimamente por iniciativa de Ulrich von Hutten e outros escolares do centro da Europa e da Alemanha, contra a proibição e a censura e a queima de alguns livros, em especial do Reuchlin, um hebraizante, um estudioso de hebraico e humanista. Essa parte surge-nos quando Jorge Ferreira de Vasconcelos faz uma das suas personagens criticar e condenar um judeu ou cristão novo que se atreveu a desejar que a rainha de Espanha pudesse ser Santa Ana para que dessa família e sem que nascesse outra Nossa Senhora. Ferreira Vasconcelos faz afirmar por uma das personagens que tal posição é completamente herética e que não se percebe como é que não foi queimado. E é nesta oposição que se vai seguir e que segue as regras de Vaceu que Erasmo citou no seu prólogo dos Apophthegmas, e que Jorge Ferreira de Vasconcelos também utilizou na sua explicação do que é que ele considerava os adágios e refrões, que
nós podemos ver a possível intencionalidade, por um lado, de gozar com essa intolerância inquisitorial e, por outro lado, valorizar a ânsia de universalidade e de infinito que caracterizava a época e caracterizava os melhores seres desse tempo, tal como Jorge de Ferreira Vasconcelos e outros desses letrados. Pois, a seguir a essa afirmação de queima e censura, a resposta dialogante é não, deixa estar, a alma humana aspira sempre ao infinito, não pode parar. Ou seja, a intolerância por um lado, os frades dominicanos que queriam queimar a obra e queimaram alguns livros, Weishaupt é oposto, é exaltado, a busca do conhecimento, uma busca infinita, uma busca universal. E esta era uma das regras, exatamente, que Erasmo propora ou afirmara em relação às afirmações antitéticas e de polos contrários, para se ver uma síntese mais clara e para se enaltecer as qualidades contrárias. Erasmo foi, certamente, no panorama da cultura portuguesa, e reconheceu o Américo de Castro, o homem de Cristos. O Américo de Castro chama-lhe o Messias, expressão hebraica, da mesma ideia que ficou traduzida em Christos e que significa ungido, curiosamente usada pela primeira vez para o rei da Pérsia, o atual Irão, Cyrus. Pois esse ser que foi Jesus e que realizou tais obras que mereceu o nome de Christos, do ungido, não é tão valorizado na obra de Jorge Ferreira Vasconcelos. Mas Vasconcelos claramente utiliza mais a palavra de Deus, a palavra de divindade, suma providência, o alto e outras expressões, e refere algumas vezes o Espírito Santo, sobretudo no memorial das proezas da cavalaria, em que a sua pertença à tradição da tábua redonda, à tradição espiritual cavaleiresca de cavalaria em Portugal, é afirmada e reafirmada com grande qualidade. Esta tradição chega então aos nossos dias, certamente, e este colóquio é uma forma de reafirmarmos a continuidade dela. Os seres que se dedicam à proteção dos desfavorecidos, à proteção das mulheres e ao colocar a justiça em primacia, não tendo que obedecer a imperadores nem a reis, a base de receberem as suas inspirações das donzelas, da mulher a quem se dedicam. E então, temos aqui neste romance uma conjugação muito profunda e muito perfeita, com grandes desenvolvimentos na teoria do amor, entre a demanda cavaleiresca e guerreira e voluntariosa e do ânimo masculino e, simultaneamente, a capacidade de serviço, de entrega à mulher, à dama e, portanto, de receptividade e abertura ao amor. Amor que é enaltecido na sua plenitude, tanto contemplativo como ativo, tanto conjugal como matrimonial. E Jorge Ferreira Vasconcelos, no memorial, faz acontecer, simultaneamente, a união, ainda apenas com promessa e fé de matrimónio, e a própria imediata afirmação da união conjugal entre
dois cavaleiros e as suas donzelas nos momentos culminantes. Demanda esta que está também, curiosamente, afirmada de formas extremamente inusuais e que mostram-nos a capacidade que Jorge Ferreira Vasconcelos tinha de estar à vontade dentro da tradição da cavalaria e da tradição arturiana e da demanda, ao introduzir para Merlin uma Merlínia e ao criar mesmo a Nossa Senhora do Grau. Estas expressões são coerentes com uma posição claramente forte e firme e muito atual, que é a valorização da mulher. Jorge Ferreira de Vasconcelos é um alto defensor da mulher, um protetor dela, e tem posições, por vezes, fortemente feministas, que são expressas por algumas das personagens femininas que se querem rebelar contra as imposições e controles excessivos que a sociedade faz sobre elas. Toda a obra de Jorge Ferreira de Vasconcelos é, portanto, um hino ao amor pleno entre o homem e a mulher, ao amor que consegue, nessa unidade harmoniosa, realizar a sua origem divina e permitir o desabrochamento das melhores qualidades dos seres que amam. Com tal liberdade, já afirmada no espírito de cavalaria, ela vai ser também constantemente dialogada e posta em visão nos múltiplos momentos em que críticas fortes contra os letrados, contra os negociantes, contra os reis e as suas guerras imperialistas se acentuam. Talvez possamos ainda reforçar esta nossa breve comunicação, que, quando for escrita, terá mais densidade e mais profundidade, com a clara noção de que Jorge Ferreira de Vasconcelos era um homem de uma grande inteligência, de uma grande cultura, e que conseguiu deixar-nos nas suas obras múltiplos desafios de aprofundamento, de compreensão do que é o amor, do que é a ética, do que é o autoconhecimento, pois não é por acaso que surgem as citações de Sócrates e de Pitágoras, fundadores, de certa forma, na tradição ocidental, de busca do autoconhecimento. Mas, como já dissemos, este espírito universal de Jorge Ferreira de Vasconcelos manifesta-se ainda na sua capacidade de introduzir outras civilizações e tradições que, aliás, vão apoiá-lo na sua valorização do Quinto Império. Sabemos que o rei Dom Manuel teve algo desse sonho. Sabemos que o heroísmo dos portugueses no Oriente, a facilidade com que se movimentaram heroicamente, fez com que se admitisse que estava-se a entrar numa nova era, que de certa forma aconteceu, uma era global, de união entre os vários povos e os vários conhecimentos, e que esse quinto império se estava a dinamizar com Portugal, e nele o aspecto cavaleiresco, o aspecto do amor, o aspecto religioso estavam presentes e foram, de certa forma, mais do que uma vez apresentados, ainda que seja no prólogo de Eufrosina, que se encontram mais visíveis, e graças à descoberta da genuína essência do manuscrito com as anotações que foram cortadas na impressão, que nos permitem praticamente ter
a edição da sua originalidade sem qualquer escrúpulo. E aí temos, aliás, até já, de certa forma, visualizado por Ascenso, conhecimentos do ocultismo, embora pareça que a atribuição a influências da gripe não seja talvez a melhor, mas seja Reuchlin, o ser que terá sido lido ou conhecido por Jorge Ferreira de Vasconcelos, quando especulando sobre os impérios, faz também associações aos nomes de Deus e à sua culminação no nome de Jesus. É claro que esta parte tem as suas dificuldades de análise. A própria tipografia portuguesa fez eco destas especulações. Na empresa ou marca tipográfica de Valentim Fernandes, o que já foi debatido em parte por Artur Anselmo e Maria Valentina Mendes, mas há de facto nos prólogos de Jorge Ferreira de Vasconcelos e no início de cada capítulo do memorial altos ensinamentos que devem ser mais estudados e aprofundados. Dentre eles, realçarei 2 ou 3 para terminar esta comunicação com o sentido de despertar maior das forças dos portugueses. Citações se referem ao acontecimento histórico que foi o torneio de Echabregas, que é descrito minuciosamente por Jorge Ferreira de Vasconcelos, e onde convergem as mais ricas tradições da humanidade, nomeadamente tanto na forma do culto dos espíritos da natureza, como ainda da magia, da coragem guerreira, da união dos seres no corpo místico. O corpo místico, como sabemos, é tanto uma dimensão vertical, em que podemos considerar a cabeça tanto Jesus ou Cristo como o intelecto divino, o entendimento supremo, e ainda uma dimensão horizontal, todos por um por todos, de fraternidade. Esses valores estão muito presentes em toda a obra de Jorge Ferreira de Vasconcelos. E outra citação que queremos realçar aqui é a sua exaltação, o ser não se deixar sujeitar e que seguirmos os estados alheios, prejudicamos muitos nossos. Este autoconhecimento e este autoassumir-se de cada ser no seu ânimo e no seu discernimento, sendo inata esta nossa procura de verdade e de amor, proporciona-nos uma realização espiritual que hoje mais do que nunca devemos realçar. Como